Então, pessoal, boa noite aí, né? Vamos iniciar nossas discussões de hoje. Estamos aí gravando, logicamente que ninguém se opõe, né? Creio que não. Beleza? Só tirando ali os dados móveis. Pô, então o meu Wi-Fi para ter mais liberação aqui. Boa noite, Osnando. Tudo bem, pessoal? Vamos continuar, vamos discutir um assunto bem pontual hoje, né? Extremamente importante, como desdobramento do conteúdo da semana passada, isso, né? Hoje é terça. Da semana passada, que vai aprofundar aquelas discussões. Logicamente que para que a gente adentre nessa discussão de hoje, é importante que a gente rememore o que foi discutido, certo? Exatamente porque nós não podemos ter uma discussão vaga, né? Eu acho que isso é uma das situações que não deve acontecer, pelo menos eu não faço, é ter uma discussão vaga, certo? E aí o professor chega e começa a falar de um conteúdo, sim, mas e esse conteúdo? De onde é? Por quê? De onde vem? Por que está sendo discutido? Para onde vai? Tá? Qual a razão de ser dele? Então não é assim, eu não trabalho assim, tá? Por isso que é importante a gente ter a ideia geral do que vem sendo discutido e a importância. Logicamente, nós sabemos, premissa, que, boa noite, Watson, que vocês que serão gestores contábeis, né, administradores de empresas privadas, gestores e gestoras de recursos humanos, acho que tem uma ou duas pessoas, vocês vão executar atividades e essa execução de atividade decorre necessariamente de princípios legais, princípio da legalidade, que vai, evidentemente, dar uma maior segurança na execução das atividades de vocês do ponto de vista empresarial, né? Empresarial, de prestação de serviço, seja como for, da profissão de vocês. Por isso que é de fundamental importância que a gente analise, aprofunde, discuta alguns fundamentos, algumas estruturas jurídicas que vão nos possibilitar uma visão, mesmo que geral, de todas as bases jurídicas que vão fundamentar essas decisões de vocês, tá? Então, por isso que, de fundamental importância, é que a gente vem discutindo, desde o nosso primeiro dia de aula, primeiro um conceito isolado de direito propriamente dito, né? E, evidentemente, aprofundando esse conceito de direito, fazendo uma discussão crítica e reflexiva sobre esse direito, exatamente, só aceitar aqui o colega Érico, boa noite, Érico. Fazendo essa discussão aprofundada do conceito de direito, sua repercussão, certo? Nós verificamos que as normas como um todo, elas têm uma fonte, tá? Por isso que nós analisamos as fontes do direito, né? De onde surge a lei, de onde surge as decisões judiciais, o entendimento dos tribunais, por que surge, como é que se desenvolve essa situação, e dentro dessa discussão das fontes do direito, nós analisamos que há um poder em volta disso, e essas relações de poder também são fontes do direito. Por isso que a gente analisou dois grandes expoentes, né? Michel Foucault, onde as relações sociais elas são de fundamental importância porque possibilitam, dentro do seu poder, possibilitam o surgimento de uma norma, de uma lei, e nós vimos também a teoria pura do direito de Hans Kelsen, onde nós temos um direito positivo, um direito escrito, e a gente fez todo um aprofundamento disso. Logicamente que nós estávamos construindo as bases, logicamente, as bases de conhecimento para que a gente pudesse aprofundar mais em outros contextos, logicamente. Logo após, de forma bastante importante, nós analisamos que quando surge uma norma, uma lei que disciplina a execução de uma atividade na administração de empresas, e dentro dessa administração de empresas, dentro dessa empresa, tanto no que diz respeito ao administrador e administradora de empresa, tanto no que diz respeito ao gestor e gestora contábil, que também atua nessa empresa, tanto no que diz respeito também ao gestor e à gestora de recursos humanos, que atua também nessa empresa, nós vimos de fundamental importância a gente dizer sim, mas por que essa norma é válida? E aí a gente analisou a validade da norma como ponto inicial para a sua construção dentro de um contexto maior. Então, a validade dessa norma.
Certo, mas essa validade, ela está sendo cumprida, ela está sendo respeitada, e se ela está sendo respeitada, ela decorre de sua vigência da norma, validade, vigência da norma, ela está em vigor. E ela está, evidentemente, produzindo algum resultado, ela está proporcionando a harmonia em sociedade, propriamente dito, então nós temos, evidentemente, a sua eficácia da norma. Validade, vigência e a sua eficácia, propriamente dito. De fundamental importância, dentro dessa construção dessas bases jurídicas, dessas estruturas, eu gosto de fazer essa. Nós estamos construindo a base para subir a um outro patamar e depois interrelacionar, certo? Vocês lembram muito bem disso. E, evidentemente, para construir essas bases, logicamente, nós precisamos também saber e compreender o que é que está escrito naquela norma. E, logicamente, para saber compreender o que está escrito naquela norma, decorre necessariamente de você analisar e fazer uma interpretação declarativa, que é exatamente o que a norma quer dizer, o texto da norma, certo? Logicamente, também é possível nós fazermos uma interpretação que vai além da norma, extensiva, e é possível também nós fazermos uma interpretação que restringe a norma, que é a chamada restritiva, que conforme nós analisamos no decorrer de nossas discussões, certo? E aí a gente interrelacionou, nós aprofundamos isso e construímos, evidentemente, uma base de conhecimento. Uma base de conhecimento. Tendo construído essa base de conhecimento extremamente importante, nós subimos um pouco e analisamos, dentro desse segundo momento, as organizações empresariais. Né? Nós analisamos a situação em volta da pessoa jurídica, da pessoa física, a possibilidade de constituir uma personalidade jurídica pelo seu registro, propriamente dito, certo? E esse registro, se for uma sociedade comercial, junto à junta comercial, e se for uma sociedade simples, evidentemente no cartório de registro de imóveis, e a partir daí você vai ter um CNPJ e conseguir todas as demais certidões junto aos órgãos competentes. Certidão negativa de débito e por aí vai, várias outras junto aos órgãos competentes, certo? E claro que dentro desse contexto dessas organizações empresariais, nós discutimos, claro, os tipos de sociedades empresariais. Então, nós discutimos os tipos de sociedades empresariais, pelo menos de forma pontual, as características de cada um, as peculiaridades, certo? Sobre estas sociedades empresariais dentro desse patamar, em um segundo momento de conhecimento da nossa disciplina, certo? Tendo construído uma base e analisado as sociedades e os tipos societários, certo? Nós precisamos movimentar essa empresa, certo? Nós precisamos movimentar a empresa. Por isso que, evidentemente, dentro dessa movimentação de empresa, nós precisamos... Como é que nós movimentamos uma empresa? Como é que nós movimentamos uma empresa? Nós movimentamos uma empresa fazendo negócios. E então, quando a gente passou a discutir nesse segundo patamar, não tenho 3 nem 4 mãos, né, gente? Nesse patamar aqui, nós temos aqui, estou aqui embaixo, tá? Está aqui embaixo. E aqui nós temos as sociedades empresariais e nós passamos, então, a realizar negócios jurídicos. E aí a gente analisou as particularidades desses negócios jurídicos, tá? Tendo analisado esses negócios jurídicos, as características, algumas particularidades, etc., questões contratuais, etc., tal, mas está gravado aí em algum momento aí, tá? Nós, dentro dessa relação negocial, nós verificamos que, evidentemente, dependendo do tipo de negócio, nós podemos ter uma relação entre um comerciante, um empresário comerciante, onde ele coloca no mercado um produto ou um serviço, e nós temos um terceiro consumidor, certo? Então, nós temos essa trilogia extremamente importante, essa trilogia, comerciante, produto ou serviço, e, evidentemente, consumidor, tá? E, logicamente, que nessa discussão nós temos aqui uma relação de consumo, relação consumerista,
certo? Onde fizemos uma pequena análise entre o empresário e o consumidor, discutimos o conceito de fornecedor, de consumidor e de produto, bem como de serviços, logicamente, tá? Isso está em uma aula específica, não vou estar lá, nós gravamos, está em alguma outra aula, certo? E, evidentemente, também discutimos os direitos básicos do consumidor. E aí, logicamente, nós precisamos aprofundar mais ainda essa relação fornecedor, produto ou serviço e, evidentemente, consumidor, certo? Analisar todas as particularidades e peculiaridades. Boa noite, Roberto, estou vendo ali com a câmera ligada. Então, nós analisamos todas essas particularidades, certo? Repito, estamos analisando, construímos uma base de conhecimentos, analisamos as sociedades empresariais, base de conhecimentos, sociedades empresariais, todos os tipos de empresa, movimentamos a empresa. Boa noite, André. Boa noite, André. Movimentamos a empresa. Boa noite, Aniele, que está com a câmera ligada. E os demais também, logicamente. Que não estão com a câmera, mas está show. Movimentamos a empresa, realizamos negócios jurídicos e, dentro desses negócios jurídicos, estamos aprofundando de forma bastante pontual, com uma legislação específica, que envolve empresário, envolve inclusive o nosso dia a dia, um fornecedor, empresário, comerciante, um produto ou um serviço e um consumidor. Fizemos toda essa análise e aí a gente aprofundou mais ainda esse contexto. E aí eu vou lembrar para vocês, logicamente, qual foi esse contexto que nós aprofundamos na nossa aula anterior. Eu não apaguei aqui o nosso quadro banco, nós estamos aí lá na nossa unidade Unileão, e aí nós analisamos dentro... Por que eu estou fazendo esse pequeno retrospecto? Porque nós precisamos necessariamente... Opa, vou pegar um pincel de cor diferente. Preto, não peguei preto ainda. Nós precisamos desenvolver a nossa discussão de hoje, e a nossa discussão de hoje, pessoal, é voltada para analisar dois institutos, da prescrição e da decadência. Dois institutos da prescrição e da decadência. Decadência. Tá? Prescrição e decadência. Essa letra maravilhosa é minha. Então, em linhas gerais, meus queridos e minhas queridas, o que nós vamos analisar? Eu tenho, como consumidor, quanto tempo para reivindicar um direito envolvendo um defeito do produto que me causou um dano físico ou psicológico, ou um defeito em um produto ou um serviço apenas de qualidade. Eu tenho quanto tempo para reivindicar perante o fornecedor, o comerciante, a restituição desse produto ou não, conforme nós vimos nas aulas anteriores. Qual é o tempo? Se passar o tempo, evidentemente, eu não tenho mais direito, tá? Mas, professor, como é que eu não tenho mais direito depois de determinado tempo? Existe no país um princípio que é o chamado princípio da segurança jurídica. Isso é chato. Princípio da segurança jurídica. Não se pode ficar ad eternum. Inclusive, o pessoal aí das ciências contábeis, que repercute necessariamente também na empresa, nos empresários, nos administradores de empresa, que repercute necessariamente também no gestor e na gestora de recursos humanos, porque eles comandam o departamento de pessoal, que é onde se provoca, de onde se faz isso, inclusive para alguns direitos que envolvem alguns tributos, como, por exemplo, a contribuição social previdenciária é um tributo, de acordo com a teoria pentapartite do direito tributário, da Constituição de 88. O
direito que o fisco ou a fazenda pública, logicamente a fazenda é pública, mas é comum, né, no jargão, a fazenda pública tem de buscar reaver créditos tributários, prescreve em 5 anos. Pode cobrar até 5 anos. Tá? E aí vai sucessivamente. Tá? Mas aí é outra parte que a gente vai discutir. Eu só citei uma norma que se aplica ao gestor contábil, contador, administrador de empresa, porque é na empresa dele, e o gestor e gestora de recursos humanos, que é quem tem que fazer, por exemplo, a retenção, já que ele é substituto tributário, a retenção e o recolhimento e repasse para a Previdência Social das contribuições previdenciárias, logicamente. Tá? Então, nós estamos discutindo quanto tempo. Mas a gente está analisando na perspectiva do consumidor, beleza. Mas você, como empresário, administradora e administrador de empresas, junto com o seu contador, junto com o seu gestor de recursos humanos, tem que ficar atento. Tem que ficar atento. Tá? Ficar atento para o produto e o serviço que tu colocas no mercado, ficar atento para possíveis defesas nos prazos legais em função de uma reivindicação por um defeito no produto ou no serviço, ou uma má qualidade de um produto ou de um serviço. Tá? E aí eu vou apenas fazer uma pequena revisãozinha aqui para a gente pegar a deixa sobre esses dois institutos extremamente importantes, que são os institutos, claro, da prescrição e da decadência. Se vocês olharem no nosso conteúdo programático, ele está previsto para nossas discussões de hoje, certo? Então, pessoal, meus doutores e minhas doutoras, apenas fazendo um retrospecto, quem não estava na aula anterior ou não teve tempo ainda de olhar a nossa gravação, vai pegar agora. Nós temos uma situação envolvendo necessariamente um fornecedor que ele coloca no mercado um determinado produto ou um determinado serviço, certo? Necessariamente, para esse tipo de situação, certo? Ocorre, digamos hipoteticamente, que esse produto, um celular, por exemplo, ele de repente explodiu na minha mão. Celular, uma TV, seja lá o que for, uma geladeira, um computador, não sei, qualquer produto. Ou um serviço que tenha, por exemplo, aí eu usei o exemplo da detetização, que usa um produto químico que me causa um problema de saúde, um problema físico, certo? Um problema de saúde me causou um dano ou psicológico. Então, ocorreu um fato, certo? Uma situação, certo? Dentro desse fato e dessa situação desse produto, certo? Dentro desse fato, dessa situação desse produto, nós temos, primeiro, uma responsabilidade do fornecedor, isso é indiscutível, tá? Nós temos uma situação, um fato que ocorreu, que nesse exemplo hipotético ele me causou um dano físico ou psicológico, ou ocorreu um dano à saúde por esse produto ou desse serviço, e nós temos um produto ou um serviço. Essa conjuntura é o que é denominado pelo Código de Defesa do Consumidor como sendo a responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço. Então, a responsabilidade pelo fato do produto e do serviço tem essa conjuntura, tem essa situação. Nós temos necessariamente um produto ou um serviço que causa um dano. Esse dano ele é externo. Nós temos um produto extremamente defeituoso, certo? É defeito que causa um dano externo. O produto ou o serviço ele tem um defeito
que ele externa esse defeito e causa algo para a saúde do consumidor. Então, nós temos a responsabilidade pelo fato do produto e ou do serviço, que nós discorremos na aula anterior com bastante profundidade, vocês lembram disso, beleza? Tranquilo, vou já voltar para cá, para que apenas a gente lembre a diferença do outro, certo? Lembre a diferença do outro. E nós temos, por exemplo, esse mesmo produto, pessoal, que foi evidentemente colocado no mercado por um fornecedor, e esse produto tem uma situação necessariamente voltada para a sua qualidade ou quantidade. Fui ligar o celular, a TV, o notebook, seja lá o que for, e ele não funcionou. Nós temos um vício nesse produto, nós temos um vício em função da qualidade. Ele não causou algo externo à minha pessoa. Ele não causou algo externo à minha pessoa. É de fundamental importância nós compreendermos isso. Ele não causou nesta outra possibilidade. Então, nós temos o que o Código de Defesa do Consumidor titula como sendo a responsabilidade pelo vício do produto e ou do serviço. E aí, logicamente, está diretamente vinculada à qualidade e ou quantidade desse produto e ou desse serviço. E nós discorremos isso com bastante profundidade na aula anterior. Deixe-me ver aqui. Vou aqui acrescentar para vocês alguns exemplos sobre a primeira situação. Exemplos de responsabilidade pelo fato do produto, ou seja, onde há uma fato do produto, ou seja, fato do produto, esse produto causa algo externo, tem um defeito que causa algo externo. E aí eu trago agora alguns exemplos. Falei, já tinha aqui, do caso do telefone celular cuja bateria explodiu, causando queimaduras ao consumidor. Outro, o automóvel cujos freios não funcionam, ocasionando um acidente e ferindo o consumidor. Foi algo externo. Outro, um ventilador cuja hélice se solta, ferindo o consumidor. Também é algo externo. Boa noite, Saulo. Então, um ventilador, repetindo, cuja hélice se solta, ferindo o consumidor, foi algo externo. Então, o fornecedor, o empresário, o comerciante, ele tem uma responsabilidade denominada responsabilidade pelo fato do produto. Outro exemplo, um refrigerante contaminado por larvas ou alimento estragado que venha causar intoxicação. Então, é algo externo. Isso, evidentemente, é a responsabilidade pelo fato. E temos exemplo, claro, responsabilidade pelo fato do produto. E temos também exemplos sobre a responsabilidade pelo fato do serviço. Quando a gente lê ou ouve responsabilidade pelo fato, é nessa situação, pessoal. O produto ou serviço tem um defeito e causou um dano externo ao consumidor, certo? Externo, físico ou psicológico, logicamente. Por exemplo, serviço, dedetização cuja aplicação de veneno seja feita em dosagem acima do recomendado, causando intoxicação no consumidor. Outro serviço, um serviço de pintura realizado com tinta tóxica, igualmente causando intoxicação. Outro serviço, uma instalação de kit gás em automóvel que venha a provocar um incêndio no veículo, certo? Então, foi um serviço que foi executado e causou essa situação. Então, são exemplos, lógico, de responsabilidade
do comerciante pelo fato do produto ou do serviço. E aí eu vou trazer aqui para vocês também responsabilidade, exemplos de responsabilidade pelo vício do produto. Pessoal, a palavra mágica e chave aí é pelo fato e pelo vício. Preste atenção quando tiver os nossos casos práticos nas nossas avaliações, tá? Olha, eu estou dando a dica show de bola. Preste atenção, responsabilidade pelo fato e pelo vício. Fato e pelo vício. Fato, externa, causa um dano físico ou psicológico, explode, por exemplo, algo. Isso é um exemplo, certo? Ou um serviço que causa também vício. Vício, ele está necessariamente vinculado a uma má qualidade do produto. Então, vício do produto. Por exemplo, uma TV nova que não funciona, ela é algo dela, qualidade. Um automóvel 0 km cujo motor vem a fundir. Temos aí um vício do produto. Um computador cujo HD não armazena os dados. Temos aí um vício de qualidade do produto. Outro, um fogão novo cuja pintura descasca. Temos aí, evidentemente, também um exemplo de vício relativo à qualidade e relativo ao produto. E quanto ao vício, qualidade do serviço, aí temos dedetização que não mata ou afasta os insetos, ou seja, não causou nenhuma, se intoxicou, não é responsabilidade pelo vício do serviço, é responsabilidade pelo fato do serviço. Se houve intoxicação, se não houve intoxicação, mas o serviço tem uma péssima qualidade, não buscou os seus fins, concretizar os seus fins, que seria, por exemplo, afastar os insetos, então nós temos uma responsabilidade pelo vício do serviço. Outro exemplo, película automotiva mal fixada que vem a descascar. Também é uma responsabilidade pelo vício do serviço. Isso é comum, né, pessoal? Vocês já viram isso muito em carro, né? Pois é, responsável a empresa, tá? Outro, conserto mal executado de um celular que faz com que o aparelho não funcione. E por aí são N exemplos necessariamente. Produto diferente do escolhido? Salatiel pergunta aqui. Produto diferente do escolhido. É que tipo de vício? Como assim seria um produto diferente do escolhido? Como assim? Por exemplo, eu compro algo na loja, aí eles vão entregar com 7 dias. Aí quando o produto chega, não é o mesmo produto que eu escolhi. Aí é o seguinte, nós temos aí, primeiro, vamos analisar pontualmente. Esse produto que você comprou, se ele não causou nenhum dano externo a você, físico ou psicologicamente, nós temos aí já afastando o fato, certo? Então, ele será um produto que não atende às suas expectativas, porque a qualidade dele está, evidentemente, refutada. Você está me entendendo? Então, nós temos uma responsabilidade pelo vício do produto. Vício do produto. Você está me entendendo? Ele não atende. Você comprou essa caneta você queria preta e veio vermelha. Mas ela não tem qualidade para mim de forma vermelha. A qualidade, evidentemente, vocês sabem, é analisada na perspectiva do consumidor. Então, ela tem, evidentemente, um vício do produto, porque não atende a minha necessidade, a minha expectativa, logicamente. Você está me entendendo? Ok, Salatiel? Então, pessoal, inclusive... Só um minutinho. Salatiel, quando a gente, demais colegas, quando a gente analisou aqui vício que é de qualidade, lembra que nós falamos também a questão qualidade e quantidade? Eu até tinha dado um exemplo, você compra
20 latas de um produto tal, e só vem 19 latas. Então, nós temos aí um defeito, um vício, certo? Então, há essa repercussão dentro dessa perspectiva aí que a gente falou, tá? Responsabilidade pelo fato tem que ter uma externalidade e causar um dano direto ao consumidor, certo? E aí, pessoal, a gente volta aqui exatamente para a discussão bastante peculiar sobre a responsabilidade pelo fato do produto e do serviço. Em quanto tempo, certo? Qual o prazo para que eu tenho para arguir a responsabilidade por fato do produto e ou do serviço, pessoal? Esse prazo, pessoal, é um prazo de 5 anos. 5 anos. Então, veja bem, a responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, certo? Tanto o produto como do serviço, o prazo para arguir responsabilidade é um prazo prescricional, certo? Deve ser ajuizada no prazo de até 5 anos, tá? E essa contagem desse prazo, ela vai contar o início, logicamente, a partir do conhecimento, peraí, vou já analisar aí. Conhecimento do dano, certo? E de sua autoria. Isso está lá no artigo 27 do CDC. Deixa eu ver aqui. Peraí, pessoal. Vou só olhar aqui que alguém fez uma pergunta. Esse prazo serve para produto usado? Aí é que tá, peraí, viu, Taíto? Vamos analisar produto usado em que perspectiva? Você comprou um produto usado. É muito importante que esse produto usado, ele te proporcione uma garantia, certo? Ele te proporcione uma garantia, é muito importante isso, certo? Porque há possibilidade de um produto usado ele já ter um possível defeito, entendeu? Por isso que eu recomendo que em produtos usados é de fundamental importância a gente pedir a garantia, certo? Pedir a garantia. Se você vai, por exemplo, você vai comprar um produto usado, um carro numa concessionária, beleza, Thaíto? Tem mais colega. Um carro numa concessionária. Eu já comprei, evidentemente, carro usado em concessionária, e o que eu sempre pedia? Garantias. Quais são as garantias que você pode? Me dê por escrito as garantias, certo? Exatamente porque a partir dali, evidentemente, da aquisição, eu posso reivindicar esses direitos também. Eu entendo que sim, Thaíto. Eu entendo que sim, certo? No entanto, é importante que a gente tome essas precauções, tá? Tome essas precauções. Porque se não aplicasse responsabilidades pelo fato ou do vício, porque também podemos ter o vício em determinada situação, Thaíto e demais colegas. Ora, o exemplo de uma concessionária de carro usado, o fornecedor esse empresário estaria isento de qualquer responsabilidade. Está me entendendo, Thaíto? Então, não é aceitável isso. Se a pessoa só vende carro usado, então estaria afastado essas duas responsabilidades? Não, certo? E aí ele complementa. Se a pessoa ou a empresa onde foi comprado o objeto, carro, por exemplo, oferecer uma garantia de 6 meses, o que devo fazer? Aceitar ou recusar? Veja bem, você pode até... existe no código que você pode estabelecer os prazos. Há uma liberalidade, Thaíto, para que você possa estabelecer os prazos de comum acordo, tá? Tem no código, tanto no Código Civil, como no CDC, depois eu vou verificar com maior cautela, certo? Que você pode estabelecer esses prazos, tá, Thaíto? E aí nós temos, por exemplo, o carro usado se aplicaria muito bem isso aí, algo usado.
Por quê? Aí você vai me perguntar, mas por que eu posso, por exemplo, estabelecer? Primeiro, que não é um produto novo, tá? Não é um produto zero, tá? Segundo, nós estamos tratando, Thaís e demais colegas, do chamado direitos disponíveis, direitos privados, onde as partes de comum acordo cedem algo. Nós vimos isso, acho, lá em negócio jurídico, pessoal, não foi isso? Cede algo e a outra parte também cede. Então, é possível, sim, Thaís, estabelecer esse prazo, tá? Ainda mais quando se trata de algo usado propriamente dito. Zero, essa cláusula é nula, tá, Taíto? Zero, essa cláusula, ela será considerada nula. Tranquilo? Porque aplica-se a regra do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, tá? Mas a gente tem que ter essa premissa de ordem legal, tá bom, pessoal? Então, minhas queridas e meus queridos, nós temos... Professor, Oi. Nesse exemplo aí, se eu comprasse um notebook na loja, ele tem uma garantia de 1 ano. Aí, depois de 3 anos de uso, por exemplo, ele vem a queimar. Eu posso pedir a restituição dele? Se você, evidentemente... Peraí. Eita, aí, foi o Salatiel? Isso. Salatiel, caríssimo, minhas queridas e meus queridos. Aí tem um pequeno detalhe, Salatiel. Olha o exemplo do Salatiel, pessoal. Olha como é importante a nossa discussão de hoje. Salatiel está dizendo o seguinte: professor, eu comprei um notebook e ele me deu uma garantia de 1 ano, e depois de 3 anos, foi isso? 2 anos, 3 anos, ele apresentou um defeito. Não foi isso, Salatiel? Isso. Salatiel, você está tratando de uma responsabilidade pelo fato ou pelo vício, isso aí? Pelo vício de qualidade? Pelo vício de qualidade. Não é esse prazo. Tenha calma, Salatiel. Não é esse prazo de 5 anos. Beleza? Vou já chegar lá nele. Tranquilo? Quando a gente estiver tratando do vício. Pessoal, nós não estamos tratando do vício de qualidade. Mas, professor, trocamos o exemplo. Se ele não queimasse, digamos que ele explodisse e me afetou, me prejudicasse algum dano. Tem direito sim. Veja bem, nós estamos discutindo aqui, vou aqui usar o exemplo, vou tirar o nome vício daqui para não confundir, pessoal, deixa eu apagar. O exemplo do salário, o que é que diz a legislação? Veja bem, que você pode arguir, ou seja, você pode reivindicar a responsabilidade do fornecedor. Eita, meu Deus, eu tento escrever bonitinho. A responsabilidade do fornecedor ou empresário, pelo fato de um produto ou do serviço. Fato implica necessariamente algo que causa um dano, certo? Que pode ser físico, psíquico, ele é externo. Beleza. E você tem direito a pedir restituição ou indenização no prazo de 5 anos, e esse prazo só se inicia a partir do conhecimento do dano, Salatiel e demais colegas, e de sua autoria, e o dano que ele está no exemplo aí foi 3 anos depois. Logicamente que você vai ter e poderá arguir isso aqui sim, se ele causou esse dano aí, Salatiel. Se ele causou esse dano aí, tá bom? Físico, tá? Porque você só teve conhecimento, evidentemente, a partir disso aqui, do conhecimento do dano, tá? De fundamental importância isso aqui. De fundamental importância, tá? Se ele, evidentemente, tiver... Pessoal, pelo amor de Deus, nós não estamos falando de qualidade. Nós estamos falando de algo que explodiu. Se usou normalmente e ele causou, evidentemente, isso, é possível a aplicação, tá? Olha só o que diz aqui o artigo 27. Prescreve em 5 anos a pretensão de reparação de danos
por fato do produto ou do serviço previsto nessa seção, que é exatamente essa, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Do dano e de sua autoria. De fundamental importância isso aí, tá, pessoal? Mas, Salatiel e demais colegas, também há uma razoabilidade no direito, tá bom? Há uma razoabilidade no direito, tá, demais colegas? E Salatiel? Deixa-me... Aí, peraí. O Taíto diz, professor, se no caso do notebook, se ele pega fogo, como que o consumidor vai comprovar que ele pegou fogo? Aí o seguinte, Taíto, e demais colegas, nós, evidentemente, se ele pegou fogo, primeiro é uma questão do vício, de qualidade, possivelmente, porque ele não te causou dano, entendeu? Taíto, é diferente. O meu notebook aqui pegou fogo, mas não me causou um dano, tranquilo? Então, nós temos um problema de qualidade aqui. Vício. Aplica-se os prazos do vício, vamos já ver, tá? Mas aí eu vou te responder o seguinte, eu tive muitos processos assim. Você entra com o processo contra a empresa, tá? E você pede o que eu disse na aula anterior, pessoal, a chamada inversão do ônus da prova. Então, que seja feita as devidas perícias para detectar que o defeito foi no produto, tá? E que a empresa custeie esses perícias, se for o caso, tá? Mas a experiência nesse tipo de processo, Taíto, na maioria das vezes as empresas fazem acordo, tá me entendendo? Porque o custo de um processo desse é muito dispendioso para uma organização, entende? Então, é possível, sim. Você pede inversão do ônus da prova, eu falei aula passada, aula anterior, não lembro. A empresa vai ter que movimentar tudo para provar que a culpa não foi dela, de uma qualidade péssima do notebook, entende? Então, é possível sim, Taíto, tá bom? Eu vejo um direito bastante forte aí, beleza? Então, pessoal, sim, eu estava falando, há uma razoabilidade, Salatiel, Taíto, demais colegas, certo? Há uma razoabilidade. Veja bem, você comprou o notebook, eu comprei esse notebook agora, que o meu já estava sem carregar, agora nesses dias, né? Eu até procurei nos grupos, porque eu queria comprar alguma aluna ou aluno que esteja trabalhando em alguma loja, né? Exatamente porque me ajudava e faria mais uma venda, ainda mais nesse período de pandemia, né? E eu precisava desse notebook, porque é onde eu trabalho e faço tudo por ele. Né? Não só dando aula, mas nos meus processos nos tribunais. Tá? Há uma razoabilidade, colegas. Eu comprei ele agora. Aí veja o seguinte, Salatiel. Eu estou com esse meu notebook há 10 anos e ele explode depois de 10 anos. Certo? E o que foi esse 96, 85, Juliana? Boa noite, Juan. Então, temos que ter uma razoabilidade. Tranquilo, Juan, sem nenhum problema. Relaxa. Então, tem que ter uma razoabilidade, entendeu, Salatiel? Você não pode, depois de 10 anos, quer dizer que em 10 anos não aconteceu nada e ele veio acontecer depois de 10 anos? Então, a própria razoabilidade, ela nos remete a 5 anos também, dentro desse prazo de 5 anos, para acontecer alguma coisa. Entendeu, colegas? E Salatiel que fez a pergunta, e demais colegas. Entendeu? Então, assim, há uma razoabilidade do direito, há uma própria segurança também do comerciante, uma segurança jurídica, certo? Então, se dentro desse prazo de 5 anos acontecer uma situação, certo? Então, você, evidentemente, poderá entrar com ação dentro desse período, tá? Até pela questão da razoabilidade. No exemplo que o Salatiel deu foi de até 3 anos, depois de 3 anos da compra do produto, tranquilo? Então, pessoal, só um detalhezinho aqui. Vou repetir, nós estamos falando, eu sei que eu sou chato repetindo, mas é porque é um assunto muito
com muitos detalhes, pessoal. Só tirar aqui que eu fico me vendo e eu vejo parte de vocês. Nós estamos falando de uma responsabilidade pelo fato do produto do serviço. O que é isso? Falamos na aula anterior. Responsabilidade por um fato é uma situação que ocorreu, um fato que ocorreu. Então, um produto ou um serviço que causou um dano físico a um consumidor. Causou um dano físico ao consumidor psíquico. Tá? É algo externo. Interessante, pessoal. Olha só que coisa interessante. Espera aí. Vamos finalizar. Deixa eu só escrever aqui para não esquecer. Alguém ia perguntar? Eu, Josinando. Oi? Se esse bem for um bem durável, por exemplo, uma casa financiada pela Caixa, se enquadra também desse mesmo coisa aí? Um exemplo, daqui a 10 anos eu não posso entrar com a ação? Ô, Josinando, eu vou responder o Josinando e responder os demais colegas. Josinando e demais colegas, e até complementando, nós estamos tratando de uma norma especial, que é o direito do consumidor, mas nada obsta ou impede, Josinando e demais colegas, que você aplique o direito civil, o Código Civil, entendeu? Então, existe a responsabilidade do Código Civil. Eu acho que eu falei, com certeza, em alguma de nossas aulas, que se a atividade, Josinando, não envolver, lembra, pessoal, fornecedor, produto ou serviço e consumidor, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, entendeu, Josinando? Aplica-se as responsabilidades do direito civil. Então, você pode, sim, reivindicar, mas não aplicando essa norma aqui, que é o CDC. Entendeu, Josinando? Beleza? Aplica o Código... Oi, Josinando. Tranquilo? Aplica, claro que sim, que você pode reivindicar o seu direito, mas como nós estamos tratando aqui do CDC, Código de Defesa do Consumidor, que de forma indiscutível tem que ter aquela trilogiazinha que eu falei para vocês, certo? Fornecedor, eita, letra bonita, isso ali é um CEDOR, produto, serviço e um consumidor, certo? E aí ele conceitua cada um deles. As outras situações vai para a responsabilidade do Código Civil. Mas, professor, aí o fornecedor não seria o construtor, o produto, a casa, e o cliente, o que adquiriu a casa? Mas Josinando, nós vimos lá no conceito, pessoal, que necessariamente tem que exercer uma atividade comercial, Josinando, para aplicar o CDC. Deixa eu ver aqui, pessoal. Espera aí, só um minutinho. Nós estamos no 26. Eu vou só aqui, peraí, pessoal, só mostrar para a gente tirar essa dúvidazinha aqui, bem bacana aqui, tá perfeito do Josinando. Pessoal, pera ainda. Aqui, pessoal, ó, ela vai chegar aí. Ou comercialização de produtos ou de serviço, certo? Tem que envolver necessariamente, evidentemente, alguma comercialização de produtos. Vai depender muito da atividade comercial dele. Vai depender muito da atividade comercial. Por exemplo, como você deu um exemplo, Josinaldo, porque assim, depende muito da essência do exemplo. Você deu o exemplo de uma construção pela Caixa. Presta atenção, é bem diferente. A Caixa construiu uma casa e nós temos o construtor, Como você utilizou o exemplo da Caixa, evidentemente, aí tem um programa específico, etc. Então, nós não temos, se você analisar, não caracteriza necessariamente uma atividade comercial propriamente dita. Você está me entendendo?
tem que ser analisado com bastante cautela, pessoal. Com bastante cautela, entende, Josinando? Esse exemplo, hipoteticamente, Josinando, você está utilizando... se esse negócio de construção envolver uma atividade que seja, evidentemente, voltada para isso, certo? Comercial, produtos ou serviços, etc, tal, pode ocorrer a aplicação, mas a essência é exatamente essa. O CDC ele vem para defender o consumidor numa relação de consumo. É uma relação, Josinando, de consumo final. Há um consumo de algo final, na ponta. Consumo de algo final na ponta, certo? Necessariamente, essa é a grande diferença. Consumo final de algo na ponta. Se, evidentemente, a atividade, dependendo do que for, está vendendo várias casas, etc, tal, é possível, sim, haver aplicação, certo? Tem que analisar com bastante cautela, evidentemente, certo? Com bastante cautela. E aí nós temos aí, evidentemente, um defeito de qualidade do produto, uma casa mal acabada, então é possível, evidentemente, a gente aplicar isso aí. Nesse caso da Caixa, e aí o Josinando nos leva a pensar com bastante propriedade, teríamos que analisar aí, Josinando, as próprias cláusulas de uma casa envolvendo uma compra pela Caixa, ou melhor, de algum programa, de alguma coisa pela Caixa. Porque, veja bem, Josinando e demais colegas, nas próprias cláusulas desse contrato, Josinando, ele vai trazer as responsabilidades por possíveis situações neste imóvel. Você está me entendendo, Josinando? É muito importante isso, pessoal. A pergunta do Josinando é extremamente importante. Por exemplo, há todo um regulamento, etc. As próprias cláusulas desse contrato, ele vai estabelecer, evidentemente, as responsabilidades por alguma situação de qualidade deste imóvel. Então, ele vai trazer também as responsabilizações. O que é que poderia ocorrer? Esse contrato pode trazer uma cláusula dizendo que quaisquer situações, discussões, deverá ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor. Aí beleza, Josinando. Aí beleza, certo? Mas tem que analisar também as responsabilizações que já estão previstas nas próprias cláusulas desse contrato da construtora, pessoal. Caixa, ou até alguma outra também, Salatiel. Você vai firmar um contrato e ela vai dizer lá exatamente as responsabilidades. Se você, evidentemente, estabelece ponto a ponto, se tem defeitos tais, a construtora vai ser responsável direta, então você vai acionar a construtora de forma direta, certo? Sem nem requerendo aquilo que lhe é de direito. Então, a cláusula contratual, pessoal, vai ser o grande instrumento legal para fundamentar a sua reivindicação de um direito no imóvel. Você está me entendendo, Josinando e demais colegas? Então, tem que ver as cláusulas desse contrato que vai regular necessariamente. Inclusive, nesse contrato vai prever os prazos, tudo bem direitinho. Tá? Entendeu, Josinando? Então, pode o contrato prever remetendo ao CDC? Beleza, pode. Pode remeter ao Código Civil? Pode, certo? Porque nós estamos tratando, claro, de direitos disponíveis. Entende? Certo? Então, pessoal, só voltando aqui. Pessoal, é muito dinâmica a questão, pelo menos a questão jurídica, porque, na verdade, tudo depende, né? Tudo depende do caso concreto, da situação, do que é que está em volta, certo? Em linhas gerais, o que eu posso dizer para você
Em relações de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Se não for uma relação necessariamente de consumo, aplica-se as regras do Código Civil, propriamente dito, das responsabilidades que eu falei para vocês em outro momento. Tá? Aí vocês trouxeram para a gente, sim, e a questão das construtoras, casa, imóvel, etc. É possível aplicar? Vai depender, certo? Depende de uma série de contextos. Da negociata envolvida, do contrato que foi firmado entre as partes, necessariamente. Quando envolve, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, tem todo um contrato com bastante detalhes que trata exatamente dessas responsabilidades, entende? Então, assim, depende do contexto que você está analisando propriamente dito. Entendeu, pessoal? Estou sem voz aqui. Eu vou dar aula de direito tributário. Então, pessoal, pela responsabilidade, pelo fato do produto e do serviço, essa prescrição, pessoal, ela é uma prescrição de 5 anos, tá? E aí, pessoal, nós chegamos aqui à responsabilidade pelo vício do produto e do serviço. Em responsabilidade pelo vício do produto e do serviço, nós necessariamente estamos tratando de quê? De uma qualidade ou quantidade, certo? Ou quantidade. Então, nós temos uma situação, por exemplo, um determinado produto que não funciona, ele não tem a qualidade. Então, veja bem, os prazos são diferentes aqui, pessoal. Prazo para reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação. Vícios aparentes ou de fácil constatação é um chamado prazo decadencial. É o que a gente chama de decadência. O que é decadência? É o direito, decadência. Ele caduca, ou seja, você não vai poder mais arguir esse direito, é um prazo decadencial. Então, diferenciando-se, claro, daquele outro prazo que prescreve. Esse é decadencial. Perde-se o prazo, caduca a possibilidade de você reivindicar um direito. Então, pessoal, os prazos estão no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, sendo, no caso, 30 dias para os produtos ou serviços não duráveis, tá? Não duráveis, os produtos alimentícios, etc. e tal. E nós temos um prazo aí de 90 dias, no caso de produtos ou serviços duráveis. E aí são os que duram maior tempo, logicamente, certo? Sobre relativo à qualidade. Entendeu, Salatiel? Você perguntou naquela hora. Então, nós temos aí, evidentemente, sobre a questão da qualidade do produto, certo? Nós temos aí um prazo de 90 dias, se ele for durável, e não durável de 30 dias. Nada impede, pessoal, nada impede que a loja, o comerciante, estabeleça que você tem um prazo de 1 ano. Ele pode estabelecer junto com você um prazo maior, pessoal. E por que é que ele pode? Além, ele está te dando mais direitos. Ele pode. Por que ele pode? Porque nós estamos tratando de direitos disponíveis, de direitos privados, que as partes podem ir em comum acordo. Ele entende que o produto dele é tão bom, e aí ele está aplicando o marketing, divulgando que o produto dele tem uma alta qualidade, que ele, não estando satisfeito com apenas 90 dias, está te dando um prazo de 1 ano. Veículo, vocês já viram os prazos que dá um prazo de 5 anos? Já viram automóveis de algumas marcas aí? Prazo de garantia de 5 anos, porque entende que o produto é excelente. Excelente. Ou seja, quanto a vícios, e olhe que nas cláusulas, pessoal, preste atenção,
nas cláusulas quando você assina, ele fala quanto a vício do veículo, vícios no veículo, ele está falando de qualidade, pessoal, de qualidade. E isso, pessoal, está lá no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, que traz o seguinte: o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca, ou seja, perde o direito de reclamar, de 30 dias, tratando-se de fornecimento de serviços e de produtos não duráveis. Não duráveis, logicamente, que vocês sabem, é tranquilo. Tá? E de 90 dias, tratando-se de fornecimento de serviços e de produtos duráveis. Certo? E olhe, pessoal, a contagem do prazo, ela inicia a partir da entrega, do recebimento do produto ou do término da execução do serviço. Então, o prazo se inicia a partir da entrega efetiva do produto ou do término. Terminou o serviço, aí inicia o prazo, evidentemente, de 90 dias ou de 30 dias, dependendo da situação, certo? O que é que suspende esse prazo de 30 ou 90 dias? O que é que obsta? O que é que pode levar a não assustar esse prazo, evidentemente, de 30 produtos não duráveis e 90 dias? Quando você faz uma reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços, até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca, tá? Então, você levou lá para trocar o produto. Aí ele diz, não, aí ele, então me dê por escrito, que você não vai fazer isso, certo? Você foi lá, evidentemente, suspende o período de 90 dias, no momento que você foi lá, certo? Aí ele vai te dizer, não tem conserto, não tenho como fazer essa troca desse produto, esse produto tinha qualidade, ele não tem nenhuma dificuldade aí, etc, tal, certo? A partir dessa resposta negativa, aí começa aí os prazos de 30 ou 90 dias para você entrar na justiça contra ele, certo? Na justiça contra ele. De fundamental importância isso aí. O que é que faz com que ocorra a suspensão dessa decadência, ou seja, da contagem do prazo de 30 ou de 90 dias? Quando, evidentemente, ocorre a instauração de um inquérito civil até seu encerramento. Como assim um inquérito civil, pessoal? Inquérito civil, ele decorre necessariamente de uma ação judicial ou de uma, não digo ação judicial ainda, mas de um procedimento policial ou inquérito civil do Ministério Público. Ministério Público. Quando o Ministério Público, que ele defende, por exemplo, interesses chamados difusos, o que são interesses difusos? Por exemplo, a preservação, dano causado à natureza, danos causados à coletividade. A coletividade. Então, nós temos um interesse difuso, que é uma coletividade, ele instaura um inquérito civil para apurar, e, logicamente, que esse inquérito civil, o Ministério Público instaurou um inquérito civil porque uma fabricante de um veículo X
Vários veículos vêm apresentando um problema de qualidade, que pode levar a um dano maior de qualidade no veículo, e a fabricante não providenciou o chamado recall, chamar de volta todos os veículos para fazer o conserto. O Ministério Público tem um interesse de uma coletividade, proteger a coletividade. É o chamado interesse difuso, porque não tem como identificar exatamente, né, as pessoas. E então ela instaura um inquérito civil. Com a instauração desse inquérito civil, que pode, evidentemente, demorar meses, que ultrapassaria o prazo, por exemplo, de 90 dias, então esse prazo ele fica suspenso, obsta essa decadência, certo? O prazo fica suspenso e não haverá, não se perde esse direito, não ocorre o instituto da decadência. Então, o inquérito civil do Ministério Público também vai, evidentemente, suspender e não se perde esse prazo até o encerramento do inquérito civil, com as providências devidas, evidentemente, pela empresa ou pela fornecedora daquele produto necessariamente. Entendeu, pessoal? Então, preste atenção, pessoal. Responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço. Deixa-me só colocar aqui novamente para a gente. Eu vou escrever. Ainda está faltando aqui, eu vou mostrar no Código Civil, lógico. Ou mostrar no CDC. Responsabilidade, pessoal. Não, não quero essa caneta aqui, não. Vou pegar a vermelha. Preta. Responsabilidade pelo fato do produto ou serviço nós temos aí um prazo prescricional de 5 anos. Responsabilidade pelo vício do produto ou serviço, nós temos, evidentemente, um prazo decadencial, que perde-se o direito, aqui perde-se o prazo, no prescricional, aqui perde-se o direito, e aí ele poderá ser de 30 dias para bens não duráveis e de 90 dias para bens duráveis. Logicamente que sabemos que aqui há um dano externo, físico ou psíquico, e aqui, logicamente, nós temos um dano no produto voltado para qualidade ou quantidade. Beleza? E eu mostro aqui agora para vocês no CDC. Deixa eu ver que eu mudei aqui. Peraí. Mostra aqui no CDC, que está lá no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, pessoal, que traz para nós aqui, de forma bem clara, o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação, ou seja, vício, certo? Qualidade, 30 dias, tratando de fornecedores de serviços não duráveis, 90 dias para os produtos duráveis, tá?
inicia-se a contagem a partir da entrega efetiva do produto ou término do serviço e impede a decadência, o que eu falei para vocês, né? Reclamação comprovada do consumidor, a negativa, instauração de inquérito civil, certo? E, evidentemente, tem um detalhe extremamente importante, pessoal. Veja bem, vocês não me perguntaram, estão aí atentos, né, pessoal? Vocês não me perguntaram. A lei está dizendo que esse produto ou esse serviço tem um vício de qualidade e você tem direito de reclamar quando esse vício é aparente, ele é visível, ou ele é de fácil observação, constatação, de fácil verificação, tá? E se ele não for, aí o parágrafo 3º diz para a gente, ó, se o vício for oculto, se o vício de qualidade for oculto, esses prazos que a gente falou aí, ele vai iniciar no momento em que for evidenciado o defeito de qualidade do produto, tá? Então, no momento que for evidenciado o defeito do produto. E aí, pessoal, eu tenho que trazer para vocês aí, tá? Que na prática processual, peraí, deixa eu ver. É questão de orientação para o consumidor numa questão processual. Deixa eu ver como é que eu vou dizer. Existem algumas... peraí. Para que a gente não perca esse prazo, né? Para que a gente não perca esse prazo, o produto está com qualidade. Preste atenção, Josinando, demais colegas. Para que a gente não perca o prazo de 90 dias de um produto durável, esse vício oculto, esse vício vai estar oculto por um bom tempo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Pessoal, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo algo à parte. Estratégias processual. Porque se você de pronto já viu o produto e passou 90 dias, viu o vício de qualidade e passou 90 dias e você não foi, perdeu. Entendeu? Passou 90 dias, era aparente. Mas se você for processar a empresa, a gente vai dizer que, na verdade, esse vício ele era oculto. Beleza? Mas, pessoal, a regra é essa aqui. Preste atenção. Depois vocês me chamam no privado e a gente conversa com maiores rigores, com rigores de detalhe, e essa é a parte que eu dei para vocês, tá bom? A regra é o seguinte. Preste atenção. A regra é o seguinte. Vícios aparentes, ou seja, à vista ou de fácil constatação, nós temos um prazo de 30 dias para produtos não duráveis e 90 dias para produtos duráveis. Passou esse prazo, perdeu, você não pode mais reivindicar nada. Se o vício não for aparente ou não for de fácil constatação, ou seja, ele é oculto, parágrafo 3º do artigo 26, esse prazo de 30 ou de 90 dias, dependendo do produto, ele só conta quando você verificar, descobrir o defeito. Beleza? Essa é a regra. Descobrir o defeito. Aí é que se inicia. O artigo 27 trata da prescrição quanto à responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço. Fato implica que houve, por exemplo, uma explosão desse produto e me causou um dano. Então, prescreve em 5 anos a pretensão de reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço, previsto na seção, que é exatamente a que fala disso, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento
do dano ou de sua autoria. Beleza, pessoal? Tranquilo? É isso aí, né, Salatiel? Aí é o que está a grande situação. Vai depender, evidentemente, da verificação. O Salatiel está perguntando. Como comprovar que o vício ele era oculto? Logicamente, Salatiel, assim, algo num produto que não é de fácil constatação, verificação. Por exemplo, Salatiel, o que é de fácil constatação? Uma geladeira você comprou e está amassada. Não é de fácil constatação? É sim, né? E é bem aparente, certo? Fácil constatação. Você vê logo, então já tem o seu direito, certo? Mas uma geladeira, por exemplo, que começou a funcionar, aí parava e você não percebia que, na verdade, ela parava e passava um tempo sem funcionar, aquele motor. Então, nós temos um possível vício oculto aí, entende? Você não ficava muito em sua residência, Salatiel, e aí você, de noite, estava funcionando, e não entendia por que não estava gelando tanto. E foi passando o tempo, nós temos um possível vício oculto aí. Que aí, quando você constatou o vício oculto, foi que, então, você foi reivindicar os seus direitos. Está me entendendo, Salatiel? É muito peculiar essa situação, entendeu? Muito peculiar. Tem o aparente e o não aparente, tá? O aparente e o não aparente. Beleza, pessoal? Alguma pergunta, alguma colocação mais? Tranquilíssimo. Só encerrar aqui a nossa gravação.